Bom dia, turma. Espero que todos estejam bem. Vamos seguir aqui com a nossa aula sobre a instrução for, que é uma estrutura de repetição utilizada para repetir um conjunto de instruções N vezes, né? Lembrando que essa N vezes é uma boa prática ser definida principalmente pelo código que se encontra entre parênteses na frente do for. Bom, vamos prosseguir agora com a questão do for aninhado. Para exemplificar isso, eu gosto de utilizar esse problema aqui. Vamos supor que a saída de tela do nosso programinha vamos supor que ao digitar, por exemplo, um valor 5 e 5, esse programinha ele iria imprimir uma figura em tela nesse formato, onde ele ia imprimir 5 asteriscos e essa linha seria impressa 5 vezes também, por conta deste dado e deste dado. Então, seriam 5 impressões de asterisco em 5 linhas distintas, né? Isso aqui, esse formato, nos lembra o formato de uma matriz, correto? Se colocarmos isso aqui, né? Vamos colocar. Vamos fazer. Colocarmos dessa forma, né? Só visualmente, não está na memória do computador, né? Só visualmente aqui. Veja que esse tipo de impressão nos lembra uma matriz, né? Composta por colunas e por linhas, certo? Aqui nos lembra uma matriz 5 por 5, correto? Bom, então a ideia da aula de hoje é justamente tentar fazer impressões em telas que são figurinhas que lembram de alguma forma o formato de, por exemplo, matrizes e também de outros elementos visuais que vamos ver, como, por exemplo, um retângulo sem a parte interna, como se fosse esse desenho. Fazer um retângulo ou fazer um quadrado só com a borda. Bom, então nós vamos ver diversos probleminhas desse tipo de desenho em tela. Lembrando, essa parte não é matriz, né? Nós estamos apenas desenhando em tela figuras que nos lembram alguma característica visual da matriz, né? O posicionamento dos elementos visualmente falando, mas não tem nada a ver com matriz, né? É apenas uma impressão em tela. Bom, e se eu quisesse imprimir, né? Se eu quisesse imprimir de forma fixa, obviamente que com Cout nós conseguiríamos resolver o problema. Além disso, se fosse fixo a quantidade de asterisco na mesma linha e o que variasse fosse só a quantidade de linhas que teriam, né? Por exemplo, essa linha inteira aqui sendo composta sempre de 5 e o que ia variar é a quantidade de linhas que seriam impressas. Então, com um único for, nós conseguiríamos resolver. Por exemplo, a gente poderia
pedir para o usuário entrar com o valor, né? Por exemplo, int n ou int linhas, cout, entre com a quantidade de linhas. Muito bem. E aí, poderíamos fazer um for, onde vai começar o i igual a 0. Poderia começar o i igual a 1, né? I menor do que linhas. I mais. Vamos supor que seriam 5 asteriscos cada linha. E é o que vai variar é a quantidade de linhas, né? Bom, aí eu poderia colocar 1, 2, 3, 4, 5. E dessa forma aqui, de acordo com o valor de 5, né? Teria 5, 5, 5, 5 e 5 asteriscos em cada linha. Se o usuário digitasse, por exemplo, 7, seriam 7 linhas. Se o usuário digitasse 0, não ia aparecer nada. Se o usuário digitasse 1, ia aparecer uma única linha. Bom, isso fixando o quê? A quantidade de asterisco em cada linha. Mas o nosso problema não é esse. Nós queremos que seja algo totalmente dinâmico. Ou seja, o usuário ele vai entrar com o número de linhas e o número de colunas. Então, veja, eu teria que imprimir, né? Eu teria que imprimir, no caso de um 5x5, eu teria que imprimir esse asterisco 1, 2, 3, 4, 5 vezes 1, 2, 3, 4, 5. Porque a gente sabe que numa matriz, se você pegar o número de linhas vezes o número de colunas, você tem a quantidade de elementos, né? Então, 5 vezes 5 seria 25. 5, 10, 15, 15, 20, 25. Quantidade total de impressões em tela. Então, na realidade, a minha instrução é imprimir esse asterisco, só que eu tenho que imprimir ele a quantidade de linhas e a quantidade vezes a quantidade de colunas vezes. Ficou meio confuso, ó. A quantidade de linhas vezes a quantidade de colunas vezes a quantidade de vezes que eu tenho que imprimir é essa. Isso aqui, por exemplo, para ficar mais claro, se eu tiver 5 linhas e 5 colunas, eu tenho que fazer essa operação do cout 25 vezes. Onde eu tenho que colocar a cada 5, não essa aqui, né? Exatamente essa aqui, é essa daqui, né? Só o asterisco. Então, a cada vez que eu imprimir 5 asteriscos, eu teria que imprimir uma quebra de linha. Concordam comigo? Então, eu teria que imprimir isso aqui 5 vezes. Era como se eu tivesse que fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 vezes quebra de linha. E aí, né? Eu teria que imprimir isso aqui várias vezes. Só que, lembrem-se, isso daqui que eu estou colocando, é só visualmente para a gente entender. É como se eu estivesse imprimindo 5 asteriscos, uma quebra de linha. 5 asteriscos, a quebra de linha. E por aí vai até o final. Bom, só que a gente sabe que a gente não quer fazer essa repetição manual. Então, basicamente, nós temos duas instruções a serem realizadas: a impressão de asterisco e a impressão de quebra de linha, justamente para dar esse formato de matriz, né, na figura. Bom, então, veja bem,
Até tem como fazer isso usando, usando algumas técnicas e fazer utilizando apenas um único for. Mas é o seguinte: quando nós tivermos alguma coisa, por exemplo, sendo impressa em tela, que ela está variando as impressões para a direita e também para baixo, ou seja, existem operações que são feitas e essas operações, a cada vez que você faz essa operação, você tem uma sequência de outras operações ali dentro. Como assim? Bom, a minha operação é o quê? É imprimir isso aqui, não é várias vezes? Sim. Eu tenho que imprimir isso aqui várias vezes. Então eu tenho uma repetição, não tem? Só que eu tenho uma repetição da seguinte forma. Eu tenho essa repetição, isso aqui várias vezes, até chegar no final, depois uma quebra de linha. E essa repetição aqui, eu tenho que fazer ela linhas vezes para baixo. Essa repetição aqui é colunas vezes, né? O número de colunas. Se for 3, se for 7, se for 8. Se for 8 colunas, eu tenho que fazer isso 8 vezes. Se for 3 colunas, eu tenho que fazer 3 vezes. Nesse caso, eu tenho que fazer 5 para cá, 5 repetições para cá. E, além disso, eu tenho que fazer isso várias vezes para cá também. Para baixo também. Bom, então, veja bem, se eu só colocasse que o i tivesse que ser menor ou igual ao número de linhas vezes o número de colunas, se eu colocasse isso aqui direto, por exemplo, se fosse, vamos tirar o endline daqui, que fica melhor de visualizar. Bom, por exemplo, 3 por 3. Então, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a quantidade de asterisco, ele acertou, né? Ele acerta. Porém, de tempos em tempos, eu tenho que fazer uma quebra de linha. A gente poderia resolver isso aqui, né, usando alguma outra técnica. Mas nesse momento eu não vou mostrar essa resolução apenas com um for. Eu quero mostrar para vocês porque eu quero mostrar para vocês um outro conceito, que é o for aninhado. Veja que aqui eu tenho esse cout, né, sendo repetido algumas vezes, né? Mas olha só o que eu vou fazer. Eu vou mudar um pouquinho isso aqui. Ao invés de deixar deste jeito, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar, vamos tirar o cout daqui. Vamos passá-lo aqui para baixo. Bom, eu vou pegar esse próprio for, vou copiar ele e vou recortar ele aqui embaixo. Só que dentro do meu for. E aí eu vou pegar esse cout aqui e vou botar aqui dentro. E aqui eu vou chamar de J, colunas e J++. J. Tô começando a entender, professor. Tá querendo colocar aqueles índices lá de matriz, né? Exatamente. A ideia é essa. Veja bem, o jeito que eu fiz aqui, se eu compilar e colocar 3 e 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ele continua o quê? Acertando a quantidade. Por quê? Como é que isso aqui funciona? Nós vamos ver essa operação de for aninhado, como é que funciona. Olha só que legal. Nós vamos fazer o rastreio disso aqui.
Então, para isso, eu não vou apenas imprimir um asterisco aqui. Eu vou mandar imprimir aqui o valor de I e o valor de J cada vez que entrar neste for mais interno. Como é que funciona isso? Esse for mais externo, ele vai repetir quantas vezes? Ele vai de 0 até a quantidade de linhas menos 1. Né? Até o I valer número de linhas menos 1. Então, cada vez que ele chegar nesse for aqui, ele vai executar esse for quantas vezes? Dos J valendo 0 até o J valer o número de colunas menos 1. Né? Que quando colunas for igual a colunas, né, o valor for igual, ele vai falhar porque é J menor, não é J menor ou igual. Muito bem. Então, o que acontece é que essas instruções que estão aqui dentro, elas vão ser executadas linhas vezes colunas vezes. Então, por quê? Se esse for aqui rodar 3 vezes e este for aqui rodar 5 vezes, o que vai acontecer? Aqui ele vai rodar, na primeira vez que ele executar, ele vai rodar esse for 5 vezes. Quando ele voltar no for mais externo, na segunda repetição, depois ele vai executar isso aqui mais 5 vezes. E aí vai voltar de novo, na terceira e última vez do for mais externo, ele vai executar isso aqui de novo 5 vezes. Por quê? O for, toda vez que eu chego aqui, ele tem o J igual, começa do zero de novo. A gente vai fazer o rastreio disso. Mas veja bem, então vamos fazer aqui o F9, vamos dar um F9, vamos compilar, né? Novamente o antivírus achou que é vírus, né? Vamos fazer alguma alteração aqui. Eu tenho que fazer alguma configuração para tirar, pronto. F9, vamos ver se ele vai. Pronto. Entre com a quantidade de linhas. Entre com a quantidade de linhas. Então vamos fazer 2 linhas e 3 colunas. Então 2 linhas e 3 colunas. Olha. Quantas impressões em tela que teve? Ó? 1, 2. Né? Impressões de tela do I, do J e dos menos. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, o número de linhas vezes o número de colunas vezes, porque foi 2 vezes 3. Então executou 6 vezes. 2 vezes 3 vezes que foi executado. E olha que legal. O valor do IJ foi variando. Vamos fazer isso agora na mão. Né? Vamos fazer o rastreio desse código na mão. Então, eu vou jogar aqui um pouco para o lado. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos começar. Melhor, né? Bom. Então, primeiro entrou com... Não vou escrever aqui tudo de novo, vou só escrever o valor de linhas e de colunas. Então, 2 e 3. 2 linhas e 3 colunas. Então, a minha variável linhas, né? E a minha variável colunas
estão aqui. Então, veja que eu não vou colocar ainda o colunas, né? Não, vamos colocar o colunas de uma vez? Vamos colocar o colunas de uma vez também. Deixa eu voltar com ele, pronto. Então, foi declarado aqui, vou colocar aqui. Então, número de linhas. Digitei 2, né? Lá, 2, 3. Pronto. Então, o número de linhas e colunas estão aqui. Bom, e agora eu tenho a variável i, começando de 0. E a variável j. Só que antes de fazer a variável j, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o passo a passo. I igual a 0. Coloquei aqui, ó, i igual a 0. Beleza? I igual a 0. Próximo passo. 0, ou i, que está valendo 0, ou seja, 0 é menor do que o número de linhas? 0 é menor do que 2. Então, eu vou executar esse for. Esse for, a primeira instrução dele aqui já é uma outra instrução for. Então, o que a instrução for está fazendo? Está colocando o valor de j igual a 0. E aí eu estou imprimindo i valendo quanto? Valendo 0. Enter. J está valendo 0. E aí eu imprimo, vou colocar só uma aqui. São dois, mas só para, né, deixar desse jeito, que senão o Kaspersky acha ruim e dá problema. Depois eu vou configurar para ele parar de acessar os arquivos dessa pasta. Muito bem. Depois de efetuar o loop por completo desse for aqui, mais interno, eu tenho que fazer o quê? O j++. Ah, mas por que não fez o i++? Porque a primeira instrução do for é o for. O for ainda não terminou. Então eu não terminei de executar uma vez o for mais externo. Eu estou no for mais interno. Ok, pessoal? Então, dessa forma, eu tenho que incrementar o j primeiro. J++. Então, 1 é menor do que o número de colunas? 1 é menor que o número de colunas? Não. Ou sim? É uma pergunta. Da mesma forma, então 1 é menor do que 3. 1 é menor do que 3? 1 é menor do que 3. Verdadeiro. Se é verdadeiro, a expressão lógica retornou true. Retornando true, vou repetir de novo a operação, que é o conjunto de instruções onde o meu i é 0 e agora o meu j, eu vou imprimir o j, né? Que agora ele tem um valor de 1. Certo? Subir com isso aqui porque vai ter bastante coisa para escrever. Bom, bacana. O i igual a 0, j igual a 0. Agora eu dou o quê? J++. 2. 2 é menor do que 3? 2 é menor do que 3. Então o que eu tenho que fazer? De novo a operação. I igual a 0, j agora vale 3. Chegou no final, j++, j valendo 3. Agora sim, 3 é menor do que 3? Não. 3 é igual a 3. Então ele vai falhar. Veja que agora, ele falhando, ele termina o for. Ao terminar o for, tecnicamente o j é destruído. A gente teria que destruir ele aqui. Mas eu vou deixar ele aqui para a gente visualmente entender que o j ele foi destruído nesse momento aqui. Né? Ele foi destruído nesse momento. A gente perdeu o j aqui, ele foi destruído. Né? Ele é destruído nesse momento. Então, se eu quisesse imprimir o j aqui, eu não iria conseguir, né, imprimir esse j aqui. Ele foi destruído. Ok? Então, ele variou de 0 até 3, né, imprimiu na tela. Ao terminar, o que acontece? Terminou o for.
Terminando o for, aí destruiu o J e também o fez o quê? Acabou a primeira repetição do for mais externo. Portanto, agora sim eu vou fazer o i mais. Agora o meu i vai valer 1. 1 é menor do que 2? É. 1 é menor do que 2. Então, eu vou entrar nesse for. Então, eu tenho outro for aqui. Ele vai redeclarar o j, né? Ele vai redeclarar o j com o valor de 0. Então, o j... Veja que... Ah, mas não falou que isso aqui é executado uma vez só? É, uma vez só para cada chamada do for. Como esse for está dentro de outro for, ele é chamado mais de uma vez. Então, na chamada dele, isso aqui é executado uma única vez. Tudo que tiver aqui. Porém, o for inteiro está repetindo dentro de outro for. Então, eu vou começar o j de novo igual a 0. Né? Vai começar de novo igual a 0. E eu vou testar. 0 é menor do que o número de colunas? Sim. Então, eu vou fazer toda essa operação de novo. Só que agora, o que vai acontecer? O i vai estar valendo 1. E o meu j vai estar valendo 0. E aí, essa operação vai se repetir da mesma forma. Por quê? Eu vou dar um j mais. Eu vou testar. O j1 é menor do que o número de colunas? Continua sendo. Então, eu vou executar novamente. Vou executar novamente isso aqui. Então, o 1. Porque agora, o que acontece? O meu j, ele tem novamente o valor de 1. 1 é menor do que o número de colunas, que é 3? Sim. Então, vai ser 1, né? O i vai ser 1. O j também vai ser 1 agora. E eu vou fazer j mais. 2 é menor do que 3? É. Então, eu vou executar de novo. O j agora está valendo 2. E aí, j mais 3. Nesse momento, 3 não é menor do que 3. Destruído. Destruído. Então, acaba-se o for mais interno. Eu chego aqui de novo, termino a execução do for mais externo e faço o meu i++, que agora o i vale 2. O i agora valendo 2, eu verifico. 2 é menor do que 2? Não. 2 é igual a 2. Então, nesse momento, acaba o for mais externo também, quando o valor de i está valendo 2, ok? Então veja, o j já tinha sido destruído, então nesse momento aqui também é destruído depois o i, né? O i vai ser destruído depois. Isso aqui não precisa colocar, tá? Essas destruições aqui não precisa, só para a gente ver agora, né? Então, o i e o j foram destruídos aqui e pronto, e acabou. Veja que nós imprimimos. Vamos ver no programinha. Exatamente igual, ó, 00, 01, 02, 10, 11, 12. Foi 00, 01, 0. Aqui eu escrevi 3, né? Que é 2, né? 00, 01, 02, 10, 11, 12. Só tomar cuidado aqui que eu tinha escrito o 3, tá? Aqui é 2, né? O J, ele valeu o valor de 2 na hora que foi impresso. Então, igual aqui, ó, que eu escrevi I, aqui é J, né? Então, IJ00, IJ01,
02, 10, 11, 12. Ok? Que a impressão de tela, ela se permanece a mesma. Bom, então, turma, muito cuidado. Tem que ficar atento. Veja que se for fazendo muito rápido, pode escrever errado isso aqui. Então, tem que ter bastante atenção na hora de fazer essa saída de tela, né? Na hora de preencher essa saída de tela. Muito bem. Então, veja, a ideia do nosso conjunto de dados aqui é justamente mostrar a variação, né, do que está acontecendo na memória do nosso computador. Então, essa foi a variação que ocorreu. O J indo de 0 até 3, depois sendo destruído. O J indo de 0 até 3, depois sendo destruído. E o I indo de 0 até 2, depois sendo destruído. Então, inicialmente, ele foi imprimir o 00, depois foi impresso 01, depois foi impresso 02, depois o J, quando valeu 3, ele foi destruído, aí o I mudou para 1, imprimiu aqui, e imprimiu 10, 11 e 12. Chegou aqui, foi destruído o for, depois foi destruído o I, que valendo 2. 2 não é menor do que 2, portanto, saiu do for. Muito bem. Então, veja, ele imprime aqui os índices, basicamente, né, de uma matriz. Só que começando de 0, 0. Lá na matemática, começa de 1 em 1. Se vocês quiserem imprimir, né, esses índices igual da matemática, era só colocar começando de 1, menor é igual, né? Que aí quando executar o programa, por exemplo, 3 e 4, né? Ele vai começar de 1 em 1 e vai terminar, né, no último elemento que ele vai conseguir imprimir. Porém, tem que tomar sempre cuidado. 3 e 4, né? 3 e 4. 3 e 4. 3 e 4. 1 e 1. Só que tem que tomar muito cuidado com a escolha, né, desses valores para você não se confundir com o número de repetições do for mais externo com o for mais interno, tá? Igual nesse caso, né, um for executa a quantidade de vezes diferente do outro for. Beleza? A quantidade de repetições de cada um, ela é diferente. Esse mais de fora aqui está repetindo 3 vezes e esse mais interno aqui está repetindo ele está repetindo 4 vezes, mas na realidade é o seguinte, o que acontece? Esse for aqui, esse for aqui, ele repetindo 4 vezes e esse aqui 3 vezes, essas instruções estão se repetindo linhas vezes colunas vezes. Então, se for 1, 3 e outro 4, o número de execuções de todas essas instruções aqui, a quantidade de vezes que elas vão se repetir, vai ser 3 vezes o 4. Ok? Então, muito cuidado. Então, essas instruções estariam se repetindo 12 vezes. Esse conjunto aqui de instruções está repetindo 12 vezes. Então, ó, uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 vezes. Então, olha que bacana. Agora, nós, então, podemos controlar a impressão para frente e para baixo.
Só que, se eu apenas colocar asterisco aqui, voltando no nosso problema, né? Se eu apenas colocar o asterisco aqui, e executar, 3 e 4, ele vai continuar imprimindo tudo em linha reta. Porque em algum momento eu tenho que fazer a quebra de linha. E agora que muita gente se confunde. Por quê? Apesar deste for, o que controla ele é o número de colunas, ele que é responsável por imprimir linha a linha. Porque como é o número de colunas que delimita ele, ele vai imprimindo asterisco até o número total de colunas. Ou seja, assim que terminar esse for por inteiro, ele imprime uma linha. E aí, depois de imprimir uma linha, se a gente quiser que a figura tenha o formato lá de uma matriz, depois deste for, a cada vez que ele é executado, eu vou fazer uma quebra de linha. E aí sim, 3 e 4, 1, 2, 3 linhas, 1, 2, 3, 4 colunas. Então, muita gente confunde. Esse for aqui, pessoal, apesar de ser controlado pelo número de colunas, ele que é responsável por imprimir a linha inteira, uma linha inteira. Como ele imprime uma linha inteira, quantas vezes de asterisco? Colunas vezes, então se o número de colunas é 4, ele imprime 4 asteriscos. Se o número de colunas é 7, ele imprime 7 asteriscos. Então ele faz isso, imprime uma linha inteira. Ao terminar uma linha inteira, você faz o quê? Uma quebra de linha. Aí, fazendo a quebra de linha no momento correto, no final da impressão da linha, como esse for de fora é controlado pelo número de linhas, então ele faz essa impressão de uma linha inteira, linhas vezes, ok? O valor que está aqui na linhas, por exemplo, 3, então ele faz 3 vezes a impressão da linha com quebra de linha. Ó, a impressão da linha com quebra de linha, impressão da linha com quebra de linha, impressão da linha com quebra de linha. Então, a ideia do duplo for é justamente você conseguir repetir um conjunto de instruções onde vão ter variáveis mais externas e variáveis mais internas para o controle do for mais interno e do for mais externo, ok? Aí o que você vai fazer com isso? Pode fazer várias operações. A operação mais comum é quando você está trabalhando com matriz ou com elementos que têm uma característica de matriz. Elementos que têm, por exemplo, características de 2 dimensões, ok? Seja lá quais forem essas 2 dimensões. Muito bem. Então, é possível, né, fazer, por exemplo, uma impressão da seguinte forma. Olha só, eu posso, ao invés de imprimir asterisco aqui, se eu imprimir um monte de 1. Cinco e 4. Olha lá. 5 linhas, 4 colunas. 1, 2, 3, 4. 5 linhas, 1, 2, 3, 4 colunas. Tudo 1. Bem legal, né?